Bom dia, pessoal. Mais uma vez eu estou aqui cumprindo uma missão que eu tenho certeza que é a melhor de todas as missões que o homem Deus deixou para cada pessoa. Não escapa nenhum. Ele deu uma missão. Muitas vezes nós quer a missão do outro, nós às vezes quer missão que não tem nada a ver com Deus. Quem deu foi o inimigo de nossas almas, foi quem deu essa missão. Mas nós temos que querer a missão que Deus nos deu. Então, a Bíblia, a Santa Palavra de Deus afirma lá em Marcos 16:15. Quem quiser examinar as Escrituras, você só tem a ganhar. E ela diz lá em Marcos que é um recado que Deus deu para mim, mas deu também para você. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Hoje, muita gente está confundida, muita gente está sem querer olhar para a verdade, sem querer olhar para a palavra igreja, sem querer olhar para muitas e muitas coisas aqui na terra. Por quê? Muitas vezes os homens desdobram também. Quando é para anunciar o Evangelho, ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não disse: ide pregai divisão. Ele não disse: ide pregai usos e costumes. Hoje os homens estão muito confundidos, as mulheres estão muito confundidas, porque alguém condena a mim porque faço. Eu condeno alguém porque alguém não faz. Vem pelo corte de cabelo, vem pelas vestes, vem pelo muitas e muitas coisas. Aí se chama a palavra usos e costumes. Este usos e costumes está proibindo muito que se chama de Deus de entrar pela porta da verdade. Porque a porta da verdade não é usos e costumes. A porta da verdade é Jesus Cristo. Ele disse: em mim somos mais do que vencedor. Hoje você encontra muitas pessoas derrotadas. Não vence a nada. A culpa que é uma praga, não sei o que, depressão, que é uma praga droga, que é uma praga tanta coisa. Mas a maior praga é tu não querer estar com Jesus, porque ele disse: em mim são mais do que vencedor. Por que tu não vence? Por que tu não vence? Porque tu não quer o companheiro central da tua vida. Eu sempre estou aqui dizendo: não olhe para religião, porque religião não vale nada, não serve para nada. Se religião fosse coisa boa, principalmente o nosso Brasil, ele não era tão amaldiçoado. Nosso Brasil, Deus abençoou. O Brasil, o mundo que Deus criou, tem muita bênção, é muito abençoado. Mas os homens não querem. Os homens querem. É o que eu falei. É usos e costumes. Eu também tenho uma religião. Deus não levantou ninguém mandando seguir religião. Deus não levantou ninguém mandando ir por o que alguém fala. Mas ele levantou e disse o ponto central: em mim sou mais do que vencedor. E o outro ponto central: ide por todo mundo, é uma ordem. É uma ordem. Se tu não está indo, para e vai. Para de praticar tanta coisa absurda. Eu sou até um morcego de igreja, mas não perdoo. Eu sou um morcego de igreja, mas condeno alguém porque corta o cabelo. Eu sou, todo dia estou na igreja, mas não perdoo o meu marido. Eu estou todo dia na igreja, mas não perdoo minha mulher. Aí a praga de divórcio aí está tomando de conta do mundo. Está tomando de conta do mundo. Porque quantos tem enganando a si mesmo e dentro das igrejas, mas não perdoa. Por isso já está divorciado a vez 2 vezes. Já divorciou do primeiro e já divorciou da primeira ou da segunda. Então, que coisa triste
É o que Deus disse. Quem não ama não conhece a Deus. Mas também quem não perdoa continua na morte. Quem não perdoa, não se engane. Quem não perdoa é inútil viver dentro de igreja. Eu sempre digo, não condeno a igreja. Jamais. Sei que é bom você ir aprender a palavra de Deus lá em comunhão com seus irmãos. Agora muita pessoa se esconde por detrás da verdade e vai para a igreja, mas a vida dele é uma miséria. Ele só pensa que engana a Deus. Ele engana até o pastor, ele engana o irmão, mas ele não engana a Deus não. E aí, é um destruído, é um derrotado. Hoje, se você fizer uma pesquisa, duvido que eu esteja mentindo. Os maiores marginais, os maiores sequestradores, criminosos, assaltantes, eles foram filhos de crente criados dentro das igrejas. Isso é triste, mas tem que ser dito. Porque eu penso que ir para a igreja, fazer parte de uma igreja, eu estou bem. E a Bíblia diz que bem é andar com Jesus. Eu já falei aqui de um grande homem, que tem muitos, como Eliseu. Escolheu andar com Deus. Até os ossos dele ressuscitou morto. Então tu tem uma missão. Bolsa Família. Se você tem direito ao benefício Gás do Povo, basta Tu tem uma missão. Mas tu quer a missão do teu irmão. Tu só serve muitas vezes para atrapalhar a vida do outro, por ambição, por maldade. E Jesus disse uma palavra tão linda. Dentro de todas as palavras, ele disse uma palavra tão linda. Ajudai uns aos outros, não mandou ajudar meu amigo, não mandou ajudar meu irmão, mas ele disse, ajudai uns aos outros, não importa quem o outro é. Fazer o bem sem olhar quem. Aí eu desafio, quem quer fazer o bem a quem te faz o mal? E Jesus disse que é para fazer o bem a quem te faz o mal. Porque assim tu agrada a Deus, assim tu é bem aceito na presença de Deus. Tu é bem sucedido, tu é como uma árvore que é plantada sob um corrente de água. A Bíblia fala que esta árvore, a sua folha dela não murcha. Assim é o homem bem sucedido, assim é a mulher bem sucedida. A família dele é abençoada, tudo que ele faz prosperará. Até o vizinho que ele tem vai a vez abençoado. Vai abençoado. Por quê? Porque eu conheço região que Deus abençoa tanto. Mas Deus faz acepção? Faz não. E conheço região que só tem lá miséria. Parece que a terra está toda amaldiçoada. Quem se encostar lá perto está prejudicado, está contaminado. Porque Deus disse bem claro, se escolher o bem, serei aceito, mas se escolher o mal, serei rejeitado. Se lá tiver um rejeitado por Deus, ele está contaminando o bolo todinho. Porque você pode fazer um bolo com muito preparo, muita coisa boa. Mas se botar uma coisinha contaminada no canto do bolo, ele vai contaminar o bolo todinho. Assim é nós. Nós podemos ajudar o próximo, mas nós também podemos prejudicar o próximo. Porque quando vem a bênção de Deus, eu fui lavrador por muitos anos. Deus é tão bom que ele não faz acepção. Por melhor que o homem seja, a seca vem para a roça do acolá do outro, ela pega também, peste, aqui está a minha, ela pega na minha.
Mas se vier a benção para a roça do outro acolá, a chuva, a benção, vem também para do outro. Porque Deus não faz acepção. Então tem um velho ditado que diz com quem tu anda que eu te digo quem tu é. Se você se encostar, tem outro, a um derrotado, pior será. Então, te encosta a Jesus Cristo que tu nunca será derrotado. Eu olho para a Bíblia e vejo a única solução do homem está baseada inclusive nessa ordem. Ide por todo mundo pregai o Evangelho. Eu estou pregando o Evangelho puro de Jesus Cristo, através do meu testemunho, através por onde eu ando, por onde eu compro, por onde eu vendo. Como eu ajudo alguém a melhorar, alguém a arranjar o pão, ou como eu ajudo alguém a perder o pão de cada dia pela perseguição minha. O Evangelho é o poder de Deus, a Bíblia diz, é o Evangelho. Não diz que é usos e costumes. E hoje não quero atacar, mas é a verdade. Muitas das igrejas estão preocupadas somente com usos e costumes. Eu até comento, cuidado, porque será que você não está sendo adoecido? Você não está adoecendo até mesmo entrando numa igreja? Cuidado. Porque a igreja é para te ajudar, ela não pode te salvar. Só Jesus salva, mas ela pode te ajudar. E quando ela está criando inimizade, tu não vai visitar aquela igreja. Se for, pega um puxa-arranco de orelha. Tá certo, tá certo. A Bíblia diz o contrário. Ela diz só, provai o Espírito se ele vem de Deus. Isso cabe a nós. Se nós entrar num lugar e o Espírito que está lá não é de Deus, não é o Espírito que a Bíblia nos aprova, cabe a nós deixar de ir para lá. Porque o Espírito Santo fala com o homem. O Espírito Santo convence o homem do pecado e da justiça. Então, se nós ouvimos a voz do Espírito Santo e continua sendo atrasado, é problema nosso, porque Deus é o Espírito Santo, Jesus é Deus e Deus também é o Espírito Santo. Então, quando o Espírito opera, Deus está operando. Quando Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, é Deus que está também mandando. E a pergunta é essa. Nós estamos pregando o Evangelho de Jesus Cristo? Ou nós estamos preocupados, criando inimizade e pregando usos e costumes? Porque tudo que o homem precisa tem que vir da Bíblia. Se ele vem de pregador, mas não é baseado na Bíblia, não é bíblica, até a arrecadação do dinheiro. Porque a igreja aqui na terra ela precisa se manter com dinheiro, porque Deus não manda dinheiro do céu. Mas ele disse, cuidado, cuidado, porque disse que o homem de Deus, a mulher de Deus, entra pela porta das ovelhas, pela porta do aprisco. Mas o ladrão, ele não entra pela porta. Ele entra roubando, mas escondido. Assim é o homem quando ele sucateia os membros de uma igreja. Mas ele faz acepção entre os membros da igreja. Quando ele recarga tanto, mas não se sabe aonde este tanto vai, senão para o bolso dele. Cuidado! Cuidado neste grande pastor que não tem. Cuidado neste grande missionário que não tem. Cuidado neste grande apóstolo que não tem. Tem o grande Deus. Se tiver com o grande Deus, ele é. Ele é. Eu sempre gosto de comentar
um acontecido que aconteceu. Entrou uma pessoa em uma igreja. Essa pessoa está endemoniada, porque o diabo entra também nas pessoas. Ele é espírito e ele afasta nosso espírito e entra também. O Espírito Santo só entra se nós der lugar. Agora o diabo ele é espírito e ele entra sem dar lugar. A menina estava lá possessa. Aí começaram a orar para expulsar o demônio. Principalmente o pastor. Orar, 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 orar. E o Espírito Santo se aborreceu com aquilo. E uma mulherzinha que não sabia nem chamar o nome de Jesus, ela não sabia. Uma talvez das mais discriminadas da igreja. Cuidado. Cuidado, não discrimine ninguém, por amor de Deus. Aí aquela mulherzinha lá atrás, ela disse assim, ela foi, chegou lá onde estava a endemoniada, disse assim, largo ela de mão. Aí o pastor não compreendeu. Largo ela de mão. Aí o pastor ficou surpreendido, não compreendeu. Aí ela foi e só disse assim, te ajoelha, inimigo de Deus, te ajoelha. Aí a menina se ajoelhou, porque não era a menina, era o diabo que estava na moça. Aí ele disse, a ordem vinha de Deus e quando Deus opera não tem grande. Nem Satanás é grande quando Deus opera. Aí, disse como é teu nome? Aí ele falou lá, aí a menina assim, a bichinha nem sabia chamar Jesus, disse, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai dessa menina agora. A menina acamou, caiu. Caiu, tornou e foi para casa boazinha. Deus opera com ele, eu sempre comento isso aqui. Deus opera com quem ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. Não pense que tem gadão. Eu não vou concordar nunca que um homem de Deus, que uma mulher de Deus, só pode dar uma pregação numa praça, só pode dar uma pregação numa igreja, só pode falar do amor de Deus se ele passar horas e horas estudando. Ele tem que estudar. Eu não vou concordar isso nunca. Ele tem que estudar a mensagem para poder falar o que está já estudado e escrito num caderno. Muitas das vezes é escrito num caderno para poder transmitir, porque o Espírito Santo não está transmitindo na mente dele. Eu não vou concordar. Porque o próprio apóstolo Pedro, ele não sabia ler. Ele não preparava estudo. Mas o Espírito Santo se apoderava dele e ele chegou ao ponto de estar lá clamando a Deus e pregando o Evangelho como Jesus mandou. E mais de 3.000 almas se arrependeu. Mais de 3.000 almas se converteu naquele dia. Porque quem opera na igreja do Senhor aqui na terra, preste atenção a essa palavra, que é a pura de todas as palavras. Quem opera na igreja do Senhor aqui na terra é o Espírito Santo. Esta igreja que o Espírito Santo não opera, ela está derrotada. Ela está derrotada. Se tem alguém que é igreja e está lá neste grupo, o Espírito Santo está falando. Tenho certeza. Teu lugar não é aqui. Porque o Espírito Santo fala no coração não só dos crentes. É esse compenetrado que diz que só fala nos crentes. Não. O Espírito Santo fala na humanidade. Se você não faz o bem, não acuse a Deus. Porque Deus está lhe mostrando o que é bem. E Deus está lhe mostrando também o que é mal. Ele mostra. Você usa a Bíblia da maneira que você quer. Você usa a Bíblia para ir para o céu. Mas se você quiser, você usa a Bíblia para ir para o inferno.
para ver como é que o diabo agrada ao homem, como é que o homem agrada ao diabo. Então, a Bíblia diz. Ela diz que o Deus deste século cega o entendimento. Mas ela diz também que o Deus verdadeiro, Ele dá sabedoria, Ele dá transformação, Ele cura, Ele liberta dos maiores vícios. Há uns tipos de vício que o homem diz que não tem remédio, que já veio de nascença. Hoje está muito umas pragas aí afora, e aí muitos dizem assim, não, nasceu assim, nasceu para ser assim, mentiroso. Todo mundo nasceu inocente. Tão provável que Deus disse, deixai vir a mim porque dele é o reino do céu. Toda criança de Deus, toda criança inocente, deixai vir a mim porque ela é dona do reino do céu. Como é que ninguém nasceu para ser amaldiçoado, rapaz? Essa conversa aí é do diabo. Você nasceu inocente e precisa ser ensinado. E Jesus disse, ensina teu filho no caminho que deve andar, para que quando o velho dele não se desviar. Então Jesus está mandando tu ensinar. Se tu não ensina, Deus levanta alguém para te ensinar. Porque muitas vezes os pais não ensinaram, e Deus é tão bom que Ele levanta a pessoa. Ele levanta um analfabeto. Analfabeto. Quantos? Como o primeiro pastor de Piracuruca. O primeiro crente de Piracuruca era analfabeto. O primeiro crente de Piracuruca não estudou. Mas quis e Deus fez também ele. Agora estão aniversariando, parece, se eu engano, 70 e tantos anos. Da inauguração da primeira igreja, Missão de Piracuruca. Foi este homem que fundou. Analfabeto. Foi o primeiro pastor. Porque para Deus não tem problema. Para Deus tem solução. Ele diz lá na palavra de Deus. Eu era triste se ele não dissesse desse jeito, dissesse do outro jeito. Os homens dizem que tem que se formar, tem que fazer curso, tem que fazer o estudo. Mas Deus disse o quê? Bem-aventurados que lê. Mas ele não parou aí, se ele tem parado eu estava derrotado. Ele disse assim, bem-aventurados que lê, mas bem-aventurados que ouçam. Quem não pode ler, mas escuta, Deus dá o direito dele escutar. E Deus usa ele através do Espírito Santo para falar, se for possível, 100 versículos decorados. Quando a vez o formadão fez faculdade, fez seminarismo, mas não diz, só diz se estiver olhando para a Bíblia, se não tiver, não diz os versículos. Porque ele não está ligado na Bíblia. E Deus disse que é para nós estar todas as horas, todos os dias, ligado na palavra de Deus. Que aí é onde ele diz, resistir o diabo. Como é que nós resistimos? Se nós estiver com com o capacete da salvação, nós tiver com a couraça do Espírito, nós tiver com a espada, que é o Espírito Santo, nós tiver calçado com o Evangelho da paz, tendo paz com a humanidade, fazendo bem à humanidade. Deus disse que aí nós somos mais do que vencedor. Mas precisa também nós perdoar, precisa nós saber amar, precisa nós saber levar também o que nós quer para nós, levar também para os outros. Não pensar só em nós, não pensar só na nossa família. A maioria das pessoas só pensa na sua família. Se é que tem família, que a maioria hoje nem família tem, já destruída, já se acabou. É os filhos matando as mães, é os pais matando os filhos. É uma bagunça tão séria que você sabe. Se você não quer seguir a regra desse programa que ele foi levantado com essa finalidade, desperta tu que dorme, Cristo te iluminará.
e que Deus nos abençoe.